Qualquer coisa, se der certo, a gente já nem sai, porque só falta 10. Deixa eu só te perguntar. Para mim, eu posso abaixar o volume da... Pode, deve. Aí a gente se fala só pelo celular. Tá. E a câmera também vai jogar no computador para usar a câmera, certo? Tudo bem. Pede para entrar agora na live da igreja. Pode entrar agora na live da igreja, já te chamamos. Não, no Instagram. No Instagram, para a gente te chamar. Pelo celular. Hã? Vai ter que pegar, né? No celular. Aí, ó. Para entrar. Qual é o nome? @Cristo Salva as Nações. @Cristo Salva as Nações. Quer mandar para ela o link da página? Pelo WhatsApp? Me manda aí. O meu que falou alguma coisa no Instagram, foi para você. Sim. Me mandou o link. Já está em transmissão ao vivo. Ótimo. Quem tá sou eu só, né? E no Facebook, eu devo estar entrando na frente aí de fora. Mas é teste. Então aí, tá. Qualquer coisa, Tem 4 pessoas. Amém. Estou aqui, eu entrei. Aqui. Entrou, já estou te convidando. Ao vivo com a Sabrina. Isso. Aqui está falando da secção. Aonde? Face. Ai, meu Deus. Que lindo. Olá, doutora, agora te vi. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu só virar aqui minha câmera, que eu vou ter que virar, né? Tem que deixar ela em pé. Ótimo. Aumenta o volume. Eu vou desligar a chamada aqui para a gente se falar só pelo Face. A senhora está com fone? Com fone. Ótimo, te ouço bem. Vou desligar aqui, tá bom? Eba, deu certo! Glória a Deus! E ainda com a minha... Nossa, já tem uma pessoa online, gente. Já, o Leandro está online, eu acho, né? Acho que é Leandro, também está longe aqui para mim. E aí, doutora, como é que a senhora está? Primeira vez que a gente se vê, não é isso? Pera, eu vou ter que abrir a câmera do celular ou do computador? Não tem problema, da onde a senhora quiser. Onde a senhora está me vendo? Meu Deus, é muito foco para mim. No computador? Estou tentando colocar aqui o meu celular em pé, porque ele não está querendo ficar. Meu suporte. Vamos ajustando. Aí, olha. Não tem problema, a gente tem tempo. Deitada não pode ficar, né? Que senão vai ficar virada. Tem que ficar em pé. No Instagram aqui, para mim, a senhora tá ótima. No Facebook tá também, pastor? No Facebook... Tá ótimo agora. Peraí, tem que pegar um outro suporte. Peraí, dá um tempinho aí. Ai, meu Deus, agora cai tudo de vez. Ótimo. Ótimo. Maravilha. Tô vendo que a senhora também é uma cacheada. Pronto, e aí? Ótimo. Deu? Pronto, me vê? Sim. Lindamente. Acho que vou ficar no celular, que eu acho que é mais fácil. Porque aqui também vai aparecendo o nome das pessoas. Tá ótimo, tá ótimo. Eu te vejo e te ouço bem. Acho que só vou tirar essa cadeira daqui, então. Ótimo. Eu vou só dar uma perguntada para o pessoal que já está online no Instagram e no Facebook.
Galera, só dá um help pra gente em questão do som e da imagem, se para vocês está bom, se vocês estão conseguindo, porque assim, eu vejo a doutora e ouço perfeitamente, e ela também. Eu só quero saber se vocês que estão em casa estão conseguindo nos ver perfeitamente e nos ouvir, porque é um bate-papo não só a dois, a muitos. Tá tudo ok? Me fala aí para a gente poder dar seguimento. Então, boa noite, pastor. É muito bom estar com você. Em algum momento vai ter momento de perguntas. Como é que você planejou esse momento? Você está conseguindo? Ô, Nanda, o som meu são muitos, às vezes falha. Acho que porque tá baixo, tem como aumentar um pouquinho. Só o som. Não, para eu ouvir ela, às vezes. Eu ouvindo ela, às vezes, trava. Pode ser dela. Mas tem como aumentar só um pouquinho? Só um pouquinho. Não, o meu aqui, doutora. Tá. Pronto. A senhora me ouve, né? Sim, você me ouve? Agora ouço, perfeitamente. Boa noite, doutora. Como é que a senhora está? Tudo bem. Tô bem. A semana é corrida, né? É um prazer. Mas tá tudo jóia. Eu já trabalhei o dia todo. É verdade. É um prazer conhecê-la assim, vídeo. A gente já conversou bastante pelo WhatsApp, né? Mas ainda não tínhamos visto assim. E eu vejo que a senhora é uma cacheada. Eu sou uma cacheada, né? Na verdade, um momento de transição, porque assim, quando a gente tem filho, a gente quer cuidar do cabelo para ficar mais prático, né? Mas o cabelo começou a crescer e eu falei, gente, eu acho que está na hora de deixar ele crescer assim, enroladinho. Mas há 1 ano e pouquinho eu tive um câncer de mama, descobri na segunda gestação, né? Eu tenho 2 filhos. E aí a minha filhinha, logo depois que eu tive a minha filhinha, descobri um câncer de mama. Então, fica carequinha. Então, agora é cabelo natural mesmo, é virgem de tudo. Eu também tenho 1 ano que eu raspei, mas porque eu quis mesmo. Raspei porque eu estava cansada da progressiva, e aí comecei a ficar. Fiz um corte bem curto mesmo, mas que ainda cheguei a usar a número 1 que fala, né? E estou super feliz com esses cachinhos. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Em primeiro lugar, né? Acho que já são 8, né, meninos? Se não for, falta pouquinho, né? Já tem pessoas online. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigada a sua disponibilidade. Falei com a senhora. Quero agradecer a doutora Luciana também, né? Porque eu pedi seu contato, ela me cedeu. E a senhora foi muito solícita desde o primeiro contato que eu fiz com a senhora. Né? A gente tem aí um projeto futuro, mas por causa do que está acontecendo no mundo, a gente tem que esperar um pouquinho. E eu pensei assim, vou me atrever, que eu sou um pouquinho atrevida, vou me atrever, pedir para ela para a gente fazer uma live na página da igreja, para a gente conversar um pouco com esse pessoal, doutora, porque realmente é um momento muito difícil. Eu sempre falo nas lives aqui da igreja que a gente é muito repetitivo quando a gente fala assim que estamos passando um momento difícil. Realmente está. E talvez as pessoas individualmente elas não tenham tanto essa noção, quem está dentro de casa, né? Mas a senhora que atende pessoas e eu que converso com pessoas diariamente, a gente percebe o quanto as pessoas estão assustadas. Às vezes elas não expressam isso para todos e até mesmo para não preocupar, né, as pessoas que estão ao seu redor. Mas se você der um pouquinho de ouvido a elas começam a expressar suas angústias. E aí eu vi a necessidade, sabe? Eu falei, eu preciso falar com a doutora Sabrina, ver se ela me atende, para a gente fazer uma live e conversar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Porque eu acho que nesse momento que a gente fica parado dentro de casa, a gente teve nossas vidas de uma hora para outra, assim, porque foi muito rápido, né?
entre aspas, socialmente interrompido. Quer dizer, tem pessoas que não podem mesmo trabalhar, eu mesmo sou uma delas. E outras que tiveram que mudar, e financeiramente falando também, a coisa decaiu muito. Então, as preocupações vêm, quem é pai, quem é mãe, né, quem é chefe de família, principalmente, sabe que o sustento, as contas precisam ser pagas e vão chegando e a pessoa vai... E o tempo vai demorando, né? Porque eu estava até conversando com a minha filha ontem, eu falei assim para ela, os primeiros 15 dias, a gente estava até levando numa boa, sabe? Eu aproveitei com ela em casa, fiz receitas novas, fui atrás no YouTube, aprendi um monte de coisa nova. Quando foi prorrogado, aí você já vem aquela preocupaçãozinha, sabe? Tipo, já vai demorar mais do que eu pensei. E agora já bate mesmo na susto, assim, um certo medo, tipo assim, isso não vai parar, isso está demorando demais. Então, eu senti essa necessidade e quero te agradecer primeiramente a Deus por ter permitido isso, porque a misericórdia dele é maravilhosa e se estamos aqui hoje, bem, nessa live, podendo falar com o povo, é porque ele permitiu isso e sou muito grata a ele. E, em segundo lugar, a senhora, muito obrigada pela sua disposição, disponibilidade de estar falando com a gente hoje à noite. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém. Pastora, pode me chamar de você, tá bom? Apesar de ter uma carinha assim, mas Tá. A gente fica mais à vontade, você fica mais tranquila também. Então vamos lá, eu creio que para o seu público você já é uma pessoa conhecida, né? Eu, na verdade, estou aprendendo essas questões de mídias sociais, à força, né? Porque estou vendo que a gente se aproxima mais das pessoas dessa forma, apesar de gostar muito de celular. Eu amo celular, amo imagem, né? Gosto de vídeo e gosto de falar com pessoas. Meu pai fala que desde quando eu nasci eu já falava muito. Então, fui muito precoce, né? Nasci prematura, né? E eu fiquei incubadora. Então, assim, fui lutando. A vida, para mim, sempre foi passos, né? Então, muito lutadora. E vim para São Paulo para estudar psicologia. Na verdade, eu vim para fazer pedagogia, acabei fazendo auxiliar e técnico de enfermagem, e aí me tornei uma funcionária da faculdade UNASP, né, do Centro Universitário Adventista, e fiz o curso de psicologia, trabalhei em saúdes públicas pelo PSF aqui da UNASP, né, amo o que eu faço, já estou formada há 10 anos, olha como é que o tempo passa, né? Passa muito rápido. Formada há 10 anos, sou casada há 16 anos e tenho 2 filhos. O Brian, lindo, maravilhoso, meu adolescente de 14 anos, e a minha Raicinha de 4 aninhos, né? Meu esposo é enfermeiro. Então, assim, acho que a gente se complementou a questão de saúde. E eu sempre gostei muito de fazer coisas voluntariadas. A minha vida inteira eu fui fazer coisas assim para ajudar o outro. Então, arrecadar alimentos, fazer palestra, montar oficinas para as mulheres, né, terem um fundo de renda. Agora que eu estou envolvida nessa causa, né, depois do câncer de mama, estou envolvida ao Outubro Rosa, a produção de perucas, né? Essa semana eu comecei a fazer um curso de marketing digital e o meu professor perguntou qual vai ser o seu nicho, né? Qual vai ser o seu público? Eu falei, gente, eu não sei, mas eu me identifico muito com as mulheres e eu acho que é elas que vai ser o meu foco, porque dica de casa, comida, filho, eu acho que a gente desempenha todos os papéis, né? Eu acho que aí entra a questão da crise. Nós sempre vamos ter crises, né? Então, o seu público, ele está acostumado a ver você falar temas relacionados talvez a cristianismo, temas relacionados à vivência de uma comunidade evangélica, né? Mas eu estou acostumada a ver todo o tipo de assunto. Então, dentro do consultório, a gente recebe todas as queixas. Como profissional, eu tive que me desenvolver. Então, sou formada em psicologia, fiz uma pós em TCC, que é uma área da psicologia de atendimento. Depois eu fiz uma outra pós em Sociedade Brasileira de Coaching, porque eu vi que alguns pacientes não eram tão disfuncionais assim, né? Não eram tão doentes assim, que precisaria de uma intervenção
específica, poderia ser uma outra ferramenta de uma outra área. Então, fiz coach e agora eu estou fazendo outras 2 pós, uma pós em oncologia e uma pós em docência do ensino superior. Você consegue me ouvir melhor agora? Pronto, veja se deu. Tá. O Washington entrou. Quem mais entrou? É que eu não estou vendo muita gente. Algodão doce. Sejam bem-vindos. Oi, tá me ouvindo? Ah, e Vivi entrou. Ah, então tá bom. Bom, então vamos lá. Não sei se a gente começou também um pouquinho antes, né? Que agora que são 8h05, mas acho que faz parte. Olha, Lígia entrando, Vivi. Então tá me ouvindo, né? Tá, então vamos lá. Posso continuar? Tá vendo? Tá dando para ouvir? Agora sim. Agora sim. Bem-vindo à nossa vida. Exatamente. É um novo. Eu me apresentei um pouquinho, né? Como a gente, às vezes, tem essa formação psicológica, né? A gente se torna muito, muito diferente como indivíduo quando se torna pai, se torna esposa, filha. Então, a gente agrega várias atribuições na nossa vida, né? Eu acho que falar em pandemia é só uma nomenclatura que a gente achou muito bonitinho por conta do Covid-19 para falar de crise. Porque, na verdade, os estudiosos falam que na nossa vida inteira a gente vai ter crise, né? Eric e Erickson são estudiosos que falam que a gente vai ter as crises biopsicossociais. Então, crises biologicamente no corpo, psicológicas, né? As nossas maturações, que às vezes a nossa idade não confere com o nosso dia a dia, né? O exemplo disso é muitas jovenzinhas se tornando mães com 14 anos, né? E socialmente, que a gente tem que se interagir socialmente no trabalho, e na nossa dinâmica de família, né? Então, assim, a maturação biopsicológica, ela já é um enfrentamento natural das nossas vidas, né? Do nosso dia a dia. A questão é, a psicologia ainda ela é um tabu, porque a gente cuida de todo o nosso corpo, né? As dores aparecem, a gente procura logo um médico, né? Se você tem um nódulo, você já corre para o médico para desfazer aquela coisa da sua cabeça que você tem algo, mas você procura um médico. E hoje a gente se esquiva de todas as maneiras para não procurar um profissional, porque nós temos medo de nos se abrir, né? Muita culpa, né? As nossas histórias do passado nos traz culpa, nos traz remorsos, vergonha, né? E se for parar para pensar, as nossas famílias, elas são disfuncionais, né? O meu pai mesmo foi um exemplo disso. Meu pai tem 93 anos e a minha mãe tem 50 e tantos, né? 60 e tantos. Então, uma diferença de idade muito grande. Aí o muito choque grande. de cultura, né? Depois vem o choque de educação.
E aí vai se tornando uma outra família. Se a gente não para pensar que família que eu quero construir, porque a gente não para pensar nisso, então a gente vai só tapando o buraco, né? Os problemas que vão aparecendo. Então, muitas pessoas perguntam, Sabrina, a diferença de idade é importante? Né? Diferença de trabalho é importante? Eu falo, gente, vamos estudar isso, tudo é um fenômeno, né? Eu acho que as pesquisas estão aí para nos trazer respostas às carências das famílias, às dificuldades da família. Então, assim, juntando essa crise biopsicossocial que já existe em todo mundo, mas as famílias com os seus problemas já se torna uma crise em si, já se torna um caos. Agora, a pandemia, ela veio no sentido de afetar a questão única, que é saúde. Então, por que muitas pessoas estão ficando doentes? Porque não tem uma qualidade de vida. Não buscam isso no dia a dia. Né? Elas pensaram assim, isso vai ser uma coisa simples, que vai passar, e depois a gente vai ficar bem. Mas não foi exatamente o que aconteceu. A doença pegou a gente num momento de despreparo. Né? Eu costumo brincar com os meus pacientes, né, que eu crio siglas para eu decorar as coisas da faculdade. Até parece que deu certo, porque até hoje eu lembro. Então, tem uma sigla que eu criei que chama FIES. Os meus pacientes que estão aí ao vivo vão se lembrar disso, que significa F de físico, I de intelectual, E de espiritual e S de social. Isso aqui é muito importante, porque aqui é uma base, né? São 4 pés, né? Isso tem que andar em um equilíbrio, né? Então, FIES, físico, intelectual, espiritual e social. O físico é como você dorme, como você come, como você se relaciona nas questões da sua saúde mesmo, né? Se você já tem uma comorbidade, né? Já tem um viés aí para um diabetes, alguma coisa, como que você lida com isso, né? Você herdou já isso da sua família. Então, na parte física, né? Como você lida com o seu... Tô vendo os corações subindo, umas coisas acontecendo aqui, a gente está entrando, né? Isso, as pessoas que estão curtindo. Então, essa parte física, ela já é uma parte básica do ser humano que a gente tem que cuidar. Então, o cuidados periódicos do nosso corpo através dos exames, né? E qualquer coisa que fuja disso, a gente já sabe que não está legal com a nossa parte física. Aí vem a parte intelectual, que é o I lá do FIES, né? Eu tenho que estar sempre em comprometimento de estar estudando, expandindo o meu intelecto, fazendo com que esses neurônios, eles têm conexões para que façam eu sentir um bem-estar, né? A atividade física já é uma delas, que ela produz muitas componentes para o nosso bem-estar. Muitos hormônios, né? Isso, o lado espiritual. A gente tem que agora dividir lado espiritual e lado religioso. Porque quando nós estamos numa igreja, né, nós estamos desenvolvendo ali os nossos hábitos de entregar o nosso dízimo, ler a Bíblia, nosso estudo diário, isso acaba criando características religiosas. Mas a psicologia, ela fala muito de uma questão de espiritualidade, né? O livro de Diane Papalha, Desenvolvimento Humano, fala muito sobre essa questão de níveis de fé. Nós temos níveis de fé. Quando uma criança é bebê, ela tem um nível de fé chamado indutivo, que é quando ela só ouve, né? E depois ela começa a praticar, ela começa a falar sobre aquilo. Aí já vai para um segundo nível, chamado dedutivo. Um pouquinho das experiências que ela teve, ela fala, vamos orar para Jesus? Teve um vídeo que circulou muito agora nessas redes sociais de uma menininha falando que estava orando pelo coronavírus, né? Mamãe, quero ver minhas amigas. Então vamos orar para papai do céu pelo coronavírus. Ela já está num segundo nível de fé, porque ela desenvolve aquilo e aquilo fortalece o nível de espiritualidade da pessoa. Mas é diferente de religião. Cada um vai ter o seu nível de fé, tá?
Inclusive, um exemplo disso é quando nós estamos católicos, né? A maioria das pessoas crescem em uma família católica e depois ela vai para uma outra denominação. Não significa que ela perdeu a espiritualidade dela, né? A fé dela, não. Ela se mantém aqui. Ó, tá querendo dar boa noite. Peraí. Minha filha quer ficar aqui. Ô, Brian, pode deixar ela ficar aqui? Deixa ela aparecer, chama ela. Ô, Brian, pode deixar ela vir aqui. Pronto. Tá, é assim então, mesmo. A espiritualidade, ela não, a espiritualidade, ela não muda, o nível de fé ela não muda, né? Os seus atos, as suas formas de praticar a sua religião que pode mudar, né? Você pode começar a acreditar em trindade, você pode começar a acreditar em batismo, então aquilo só vai complementar o entendimento que você tem, mas a espiritualidade continua, a sua fé continua. E a última parcela disso seria o social, porque o social é aquele momento que você estuda, se relaciona com as pessoas, o que você entrega, interage, entrega, né? Pratica. Você se integra na vida das outras pessoas, inclusive na sua própria família. Muitas pessoas eu vejo que têm muita facilidade de ter amizade com todo mundo, rir com todo mundo, mas na hora de se entreter com a sua própria família não vai. Então, assim, eu acho que até aqui, se você conseguir entender de que nós já temos uma carência, vivemos numa crise, e nós temos uma base, agora é só a gente entrelaçá-las para ver o que dá para fazer. Sim. Está dando para compreender? Sim, não, sim. Na verdade, a gente vive em crise continuamente, né? No nosso cotidiano. A senhora falou numa questão aí muito interessante, que é, na verdade, o tabu que muitas das vezes a gente tem com a psicologia. E ela vem muito disso mesmo, de religião, vamos dizer assim, de colocar a coisa num hábito só espiritual, sabe? Tipo assim, muitas vezes a gente conversando, a gente fala assim, fulano, eu mesmo já me deparei com situações que eu falei assim para a pessoa, fulano, seria bom você procurar um psicólogo, seria bom você procurar alguém, conversar, para você se entender, para você se conhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente sabe as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Isso torna a nossa vida um pouco mais leve, porque a gente vai aprender a cuidar de nós num total, assim, né? Então, por exemplo, aquela velha história, vamos dizer assim, tem um relacionamento tóxico. Eu vou saber reconhecer que aquele relacionamento, seja ele uma amizade, seja ele um próprio relacionamento amoroso, não me faz bem. E eu vou saber me cuidar e me proteger disso. Acho que o ponto inicial é o autoconhecimento, você se conhecer. A partir disso, creio eu, você começa a identificar pontos que você pode ir ali fechando portas, vamos dizer assim, ou abrindo portas que vão melhorando sua vida, vão fazendo sua vida mais leve. Mas é como a senhora mesmo falou no início, que eu achei muito interessante. Talvez por esse preconceito, ou talvez porque a gente venha mesmo dessa cultura de não se cuidar, de não se olhar, de não se preparar para a coisa, que a pandemia nos pegou num momento, como diria minha avó, de calças curtas. E aí a gente não sabe como se manter, como se sair na melhor forma, né? E por causa disso vai causando outros problemas, vai causando problemas grandes, vamos dizer assim, né? De relacionamentos, ou até mesmo você com você mesmo, entende? Então, sabe o que acontece? Não é só sobre a questão da saúde mental, né? A saúde no momento geral, assim, num viés geral. Essa semana, fazendo a minha pós de oncologia, né, eu me deparei com uma doença chamada HPV.
que é muito comum, assim, agora a propaganda para os adolescentes fazerem a vacina, né, que foi uma das formas que foi encontrada para prevenção, mas conversando com algumas pessoas, né, inclusive com o meu esposo, que é da área da enfermagem, ele falou para mim que o HPV, ele apareceu pela má higienização. Então, assim, as pessoas não sabem nem tomar um banho direito, né? Nós temos uma carência, uma necessidade muito grande na comunidade de que eles não sabem fazer algo básico, assim, né? Como tomar um banho. Então, você vai tomar um banho, você tem um cabelão, toda a sujeira da rua fica grudada no seu corpo. Aí você vai tomar banho, vai grudar todo pro resto do seu corpo. Então, o ideal é você tirar o excesso e depois passar o cabelo para trás. Coisa simples, né? Então, mas a gente não faz isso, né? Então, muitas doenças aparecem. Quando eu trabalhava na UBS, eu via muitas crianças, muitas mães reclamando de crianças com mal-estar, como cólica, essas viroses da vida, né? Por quê? A criança vive numa sujeira, não tem uma higiene básica ali de higienizar uma mamadeira, uma mão, né? Para comer um alimento. Então, hoje, se você for um pronto-socorro, não tem porque todo mundo está fugindo, ninguém quer pegar coronavírus, né? Porque acharam que é um monstro de toda coisa. A higienização começou tanto que diminuiu essas queixas. Mas por quê? Porque toda a mídia fica falando, lava a mão, passa álcool gel, tudo limpe, tudo não sei o quê. Então, muitas mães ficaram desesperadas me procurando, Sabrina, como montar a minha casa de um jeito, né? Meu marido trabalha na área da enfermagem, ou eu tenho ido para a rua, como eu tenho feito para minha casa ficar limpinha, né? Com as medidas de segurança básica para manter a minha qualidade de saúde, né? Não pegar essa tão temido coronavírus. E aí eu dei alguns princípios básicos, né? De deixar a casa em ambiente arejado, higienizar, deixar a casa de uma maneira que fique mais plena para você limpar, né? Mais fácil, né? O que você puder comprar para poder congelar e administrar é mais fácil. Então, assim, se você seguir as medidas práticas para a condução dessa pandemia, você consegue até sobreviver muito bem. Mas o que pegou não foi tanto essa coisa de pegar a mão na massa, você sabe? Pegar assim as coisas e pôr a mão na massa, de limpar aqui ou higienizar ali. Foi questão mental. Porque as pessoas... A gente percebeu agora que a nossa casa só é para a gente dormir e guardar as nossas coisas. Porque, fora isso, a nossa casa era uma coisa, uma prisão. A gente está percebendo isso, que a nossa casa é uma prisão. Então, os nossos pais que viveram no interior, soltos lá, né, no meio da natureza, né, contato aos animais, né, a gente até aprendeu muita coisa, até sobre sexualidade, sobre a questão com a natureza. Hoje a gente não tem mais isso. Mas se a gente vai num parque ali andar de bicicleta ou fazer uma caminhada, alguma coisa assim, a gente está muito restrito. Então, a nossa casa se tornou uma prisão porque nós não vemos a nossa casa como um refúgio. Agora, as pessoas não se cuidarem já era um estado geral já. Agora, cuidar da saúde mental já foi um outro processo. Então, o que eu percebo é assim, às vezes, as pessoas que estão dentro da igreja, né, que não tem só essa questão espiritual, mas sim uma religiosidade, mantém o mesmo julgamento, falando que as pessoas estão doentes porque não procuram a Deus, porque não lerem a Bíblia. A gente quer culpar alguém. A pandemia, a gente quer culpar alguém. Quer culpar o governo porque não tem recursos, quer culpar as pessoas por não ter uma qualidade de vida melhor, não ter um convênio. A gente quer culpar os profissionais de saúde, até julgando deles estarem disseminando os vírus, não estar cuidando direito. Na semana passada, culpamos os médicos por estar dando um atestado de óbito para qualquer pessoa como se fosse Covid. Então, nós temos que culpar alguém. Desde a criação do mundo, a gente quer culpar Adão e Eva pelo pecado. É muito mais fácil eu tirar o fardo das minhas costas e jogar nas costas de alguém. Só que a gente percebe que a maioria das coisas que acontecem somos nós mesmos que procuramos ou nós mesmos que aceitamos. A gente não se impõe. Então, se hoje você pensando assim, que você é um ser único, que Deus te criou, você talvez não seja perfeito por conta do pecado, mas se você procura fazer as coisas mais organizadas, melhores,
você tem um potencial muito maior de sair dessa pandemia melhor, ou de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Sim. Princípios básicos, assim, simples. Tem uma rotina. Quem hoje quer ter uma rotina? Ninguém quer ter uma rotina, né? Outra coisa, nós não queremos fazer coisas novas, a gente quer ficar presa dentro de um conformismo, presa dentro de um conforto. Desde quando? Exatamente. Né? Você sabe como que apareceu, fundou, assim, foi criado a lâmpada? Né? Um velhinho, ele teve que ficar de quarentena e ele tentou 450 e tantas vezes para chegar a uma lâmpada. E foi um dos maiores inventos que já foram criados. Um outro senhor também, no momento de crise que teve aí um tempo atrás, estavam racionando combustível. Ele falou: poxa, o meu carro está novo, está inteiro, está bom para uso, eu tenho combustível, começar a alocar. E ele criou uma empresa chamada Localiza, que você pode ver em alguns locais aí. Então, tem um livro, né, ele fala sobre mudança de hábitos, e um capítulo fala sobre que as pessoas e os países e tudo cresceu em momentos de crise, porque nós somos muito criativos, vai. Brasileiro é criativo pra caramba, mas a gente tem medo de usar. Eu trabalho em 2 ramos, né? Eu trabalho como psicóloga e trabalho como sublocando salas. Então, o meu negócio, né? Eu tenho 2 negócios. Esse negócio daqui, né, de atender online deu certo porque as pessoas aderiram, apesar de muitas serem resistentes, mas estão aderindo, nos pacientes que digam aí está funcionando ou não, mas eu tenho tentado aproximar o máximo possível da minha vida até eles, né, manter o vínculo. Agora, esse outro lado empresarial aqui de locação, os profissionais sumiram. Eu tive que, rapidamente, em uma semana, fechar as salas, entregar, ligar para a imobiliária, arrumar um lugar para colocar os meus móveis, porque eu tive que tomar uma decisão em um momento de crise. Foi triste, foi chato, porque eu amo fazer isso, amo ajudar os profissionais que estão começando, amo. Mas eu tive que pensar em mim. É a primeira lição da crise. Pense em você. A gente, na crise, começa a pensar no velhinho que morreu, no meu vizinho dali da frente. Eu começo a pensar no profissional lá da saúde que ficou com tantos pacientes. Eu começo a pensar na comida que vai faltar no mercado. O tanto de informações que vem para sua cabeça, você não consegue digerir. Então, saia dessas notícias, sabe? Você está dentro de casa, você fica se próprio contaminando, sabe? Já chega das contaminações que é o pai alcoólatra que está dentro de casa, o cafezinho que a gente toma todo dia que deixa a gente no estado de nervo imenso, as medicações que a gente toma para dores, isso tudo são drogas, né? A gente aceita, a gente tenta aceitar esse tipo de droga, mas elas não são coniventes, né? O Conselho Regional de Psicologia mandou para todos os psicólogos uma cartilha falando dos 5 ou 6 maiores problemas que nós teríamos nessa pandemia. Então, ele tentou qualificar todos os psicólogos no mesmo nível, na mesma verbal, né, para a gente tratar as angústias, as queixas que iriam aparecer mais ou menos no mesmo padrão. Então, aí apareceu os profissionais de saúde com o despreparo, o desespero e a desesperança, os 3 Ds. E aparecer o estresse total, né? Porque muitos têm a válvula de escape no seu trabalho. Então, o estresse vai aparecer. E apareceu o luto, porque mesmo que a pandemia trouxesse mortes, iam trazer as pessoas que também estavam em estado de baixa imunidade para poder ficarem vulneráveis. E os conflitos familiares. Então, a violência aumentou. Isso já era previsto.
Porque estudaram as guerras, estudaram os refugiados e souberam que isso acontecia quando eles ficavam presos. Então, nós já sabíamos que ficar recluso dentro de um ambiente, tem gente que nem tem um banheiro decente dentro de casa, não tem água, né? Então, sabíamos que ia trazer muitos problemas. Filho dentro de casa, marido dentro de casa, mulher queixosa. Hoje eu peguei uma paciente com uma TPM, imagina uma mulher dessa dentro de casa, queixosa. Então, realmente ia dar um boom, né? Ia dar uma explosão de coisas. Só que, por um lado, é bom, porque a gente percebe também que nós estamos despreparados, que nós temos que nos preparar. Então, como você mencionou, Exatamente. a semana foi uma maravilha. Como é delicioso ficar em casa, fazer aquela pipoca gostosa, vamos assistir um filme no Netflix que a gente nunca viu, vamos ficar com as crianças, né? Vamos ficar... Depois que começou a dar um mal-estar, você começou a ver as necessidades aparecendo. Quem que vai no mercado? Como que faz para ir no mercado? Vamos colocar luva? Vamos colocar máscara? Uma hora põe máscara quem está doente. Uma hora põe máscara para quem não está doente. Uma hora Exatamente. você não sabe mais o que fazer, né? Então você fica perdido, desesperado. Exatamente. Então, assim, como se concentrar de uma forma que você continue vivendo, mas com qualidade de vida? Né? A gente veio falar nessa live um pouquinho sobre ansiedade. E o que a ansiedade tem tudo a ver com isso? O medo, a preocupação, o nervosismo, tudo provém, né? A ansiedade ela é boa até certo ponto, porque ela te protege para você lutar ou você fugir. Sim. Nós estamos muito mais acostumados a fugir. Né? Então, a gente foge chorando, a gente foge se escondendo, a gente foge nas drogas, a gente foge na Bíblia, a gente foge trabalhando, a gente foge comendo, né? Tem mulheres enlouquecidas comendo. Então, mas nunca para combater o conflito. A gente vai para o outro lado, né? Se esconder, né? Esconder. Então, a gente utiliza muito dos mecanismos de defesa. Então, mediante esse medo, o medo começa a atrapalhar. Sim. Antes de nós continuarmos, eu vou pedir uma pausinha para falar para o pessoal. Eu não consigo ver o pessoal do Facebook, mas as meninas estão aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem fazer aí que as meninas passam para mim. E no Instagram também. No Instagram eu até consigo ver, mas a pessoa está sem óculos. Então é muito pequenininha. Enquanto a doutora falava, eu só consegui ver que a Tati falou assim, a Tatiane Albuquerque falou assim, eu estou à base de Dorflex. Foi só isso que eu consegui entender. E realmente, no caso... Alguém falou do cafezinho. Falaram por mim, não sou eu. Alguém está no meu Instagram. A minha irmã está no Instagram, na verdade, mas eu também sou muito chegada num cafezinho, não posso negar. Doutora, algumas pessoas sabendo da live, né, à noite que a gente divulgou, me fizeram algumas perguntas. Eu acho que a primeira delas, a senhora até já respondeu, que está aqui assim, quem nunca teve, né, uma crise de ansiedade em algum momento da vida, em momentos como esse, que ela tem que ficar reclusa, né? Ela pode desenvolver uma crise de ansiedade, acho que a senhora até acabou de responder, né? É a mulher com TPM, é a dificuldade financeira. A ansiedade, ela tem dois viés. Você pode ser ansiosa, né? E esse ansioso pode ser traduzido como fazer as coisas apressadas, ser muito agitada, pode ser confundido muito com estresse. Então, a ansiedade ela pode ser muito confundida com estresse. Estresse também ele tem um nível bom, produtivo, na qual você encara as coisas e faz tudo. Quando o estresse chega num nível de esgotamento, ele é prejudicial, como também a ansiedade. Então, é bom ter a ansiedade porque ela nos protege para lutar ou fugir, mas tudo que está em demasia, ela começa a nos prejudicar. Então, assim, Sabrina, eu sempre fui muito ansiosa. Ok, não tem problema algum. Você vai usar essa ansiedade, se você souber administrar ela muito bem, ok, maravilhoso.
Agora, se você não souber administrar e aquilo começar a te trazer causas, aí começam os prejuízos, aí é sinal de alerta, porque você precisa de uma ajuda. E aí pode ter crises. A crise pode ser muito confundida com a pandemia do corona, porque você está... não sei se você já ficou muito tempo sentada. Você começa, de fato, sentir que você está amarrada, você não consegue respirar direito, né? Fica um tempo acamada para você ver. Se você tiver de gripe, 2, 3 dias de cama tomando remédio, você melhora, fica ótimo, mas quando você não quer ficar muito em casa, você ou está em pé fazendo as coisas, ou está sentada vendo uma TV, ou deitada. Aquela posição já te causa um desconforto. Então, a sua respiração já começa a ficar menor, ela só fica aqui no respiratório, né? Na parte superior do seu respiratório, no pulmão. Ela não fica diafragmática. Então, por isso que a gente incentiva os exercícios físicos, a gente incentiva o exercício de respiração e relaxamento. Tem lá no meu Instagram, o peixinho sobe, você inspira. O peixinho desceu, você expira. Por quê? Para trazer essa expansão aqui do seu tórax, para você diminuir as crises. Agora, uma crise séria mesmo precisa de medicação, né? Então, você nunca teve, pode ter? Pode sim, mas se você nunca teve uma crise, mas tem alguns comportamentos ansiosos, é bom cuidar, porque em algum momento pode desenvolver, sim, um transtorno de ansiedade. Isso. Acho que a senhora respondeu até aqui o terceiro, deixa eu ver aqui. Exatamente. Uma pessoa perguntou assim, pessoas que têm crises de ansiedade, ela pode desenvolver outro tipo de distúrbio? Pode, né? Psicológico. Vamos pensar assim que a ansiedade é um guarda-chuva, tá? Ela tem aqueles traços principais, que são aquelas ferragens ali do guarda-chuva, né? E você está debaixo daquele guarda-chuva, então você está debaixo de alguns sintomas da ansiedade. Se você não cuida, aquela ansiedade se agrava e ela vai trazendo outros comportamentos. Se você for ver, a ansiedade é um comportamento característico do transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, obsessivo compulsivo, que é o TOC, a fobia social, a fobia social. Então, assim, várias patologias têm esse comportamento de ansiedade, têm essa característica de ansiedade. Mas o profissional está capacitado, por quê? Dependendo da frequência com que isso tem acontecido e o tempo. Então, geralmente é o psiquiatra que avalia isso e ele está mais especializado para medicar, mas o psicólogo, ele que acompanha isso, por isso que geralmente uma medicação, né, um paciente que está medicado, ele tem que, é bom que ele faça uma terapia, porque nós que acompanhamos como está a evolução desse medicamento, o efeito dele, e como está a evolução dessa doença. Então, eu já tenho uma base de ansiedade, mas várias patologias me falam que aquele sintoma pode ser de várias patologias. Se eu não tiver acompanhamento, eu não vou saber nem se eu tive uma crise de ansiedade, ou se eu tenho uma fobia, ou se eu estou desenvolvendo mesmo um transtorno. Agora, uma outra preocupação muito grande, como a ansiedade e o estresse ele é muito mais aceito, é um passo para a depressão. E aí é mais complicado, porque a depressão, a ansiedade precisa de dois medicamentos para tratar, né? Às vezes a gente também é muito crítico em questão de remédio. Age no sistema nervoso central igual, prejudica os nossos rins igual. Sim. Mas quando a gente precisa de tomar uma medicação, não é por muito tempo, é por um período de tratamento, né, que na qual aquilo vai passar, então você vai tomar uma medicação, vai ser feito desmame, então tudo monitorado, bonitinho, não tem prejuízo nenhum. E a maioria dos ansiolíticos, eles não causam dependência. O que causa dependência é você ficar fazendo uma mistureba de remédio, toda hora trocando de médico e fazendo uma salada das medicações, né? Exatamente.
Então, a medicação ela vem para nos ajudar. E se você não cuida da ansiedade, vira depressão. Então, na ansiedade, eu tenho 2 medicações de base. Geralmente é um ansiolítico e um remédio para dormir. Porque a primeira queixa que as pessoas chegam para mim se queixando é que não está conseguindo dormir. Então, se você não cuida, vai para depressão. Aí, para depressão, vai entrar mais um medicamento para estabilizar seu humor. Então, aí entra mais medicações. Então, você vai ficar dependente. Tem pessoas, sim, que por conta física não produz componentes. Vai ter que tomar por um tempo mais longo ou porque tem aquela deficiência. Mas quanto mais cedo você cuidar, eu vejo jovens e adolescentes já com características de borderline, né? Com depressões altíssimas. Então, quanto mais cedo você cuidar, melhor, porque menos medicamentos você vai utilizar. Vai ser mais rápido. Doutora, a depressão, ela tem grau, tipo assim, grau leve, grau moderado, grau alto? Isso é possível ser identificado? Depressão? Ou ansiedade? A ansiedade, desculpa. Na verdade, assim, acho que todas as patologias têm níveis, só que depende muito do seu enfrentamento. Eu conheço pessoas que têm uma resiliência fortíssima. No caso, né? Eu vou te dar um exemplo meu mesmo. Eu passei por um câncer de mama e eu vi que minha resiliência, até eu desconhecia disso, porque minha resiliência foi tão grande, eu continuei trabalhando, cuidando dos meus filhos, da minha casa. Assim, foi difícil? Foi, mas eu encontrei uma resiliência que eu nunca imaginava na minha vida, né? Eu me adaptei a uma peruca, eu me adaptei aos meus clientes, fui negociando com eles e as coisas foram fluindo. Então, depende muito da sua forma de enfrentar. Tem níveis, sim, mas eu acho que tudo que te prejudica, tudo que é demais, quando não se tem um equilíbrio, tudo é prejudicial. Né? Quando não tem equilíbrio é a palavra, né? Eu amo chocolate. Quem quiser me dar um trento aí, eu tô desesperada atrás de trento. 2, tá? Dia das Mães tá aí. Não, é verdade. Fica a dica. Eu amo trento, mas se eu comer uma caixa, o que vai acontecer? Não vai me deixar bem, não vai me deixar naquela medidinha certinha que a gente precisa, né? Vai ser demais. Sim. É verdade. Pode acometer crianças nesse tempo, assim, nesse tempo e fora de tempo, né? A ansiedade acomete bastante as crianças. Eu acho que nesse tempo, assim, eu tenho notado em casa, por exemplo. Eu também tenho 2 bênçãos. Tenho uma adolescente e tenho um pré-adolescente. A minha filha, ela sempre foi mais caseira. Ela realmente não é aquela criança social, né? Já o pré-adolescente já é social até demais. É aquela criança que chegava, almoçava e já descia e você tinha que estar no pé dele para ele entrar, para se alimentar, para tomar banho. E desde então está dentro de casa sem poder sair. Em algumas crianças isso pode trazer crises de ansiedade, né? Então, eu acho que falar de ansiedade é uma coisa assim, muito específica. Nós estamos lidando com múltiplas facetas, né? A criança, ela está em fase de desenvolvimento, ela pode ter carências de vitaminas, ela pode ter pais desajustados, uma família disfuncional, ela pode não ter tipo uma internet igual aos amiguinhos, a mãe não pode ter tantos recursos para comprar um brinquedo, a mãe não tem habilidade para poder lidar com essa situação, nem com ela mesma, imagina com uma criança. Então, assim, acho que falar de ansiedade, ela está interligada a um monte de fatores. A criança, ela é muito esperta, até demais do que, às vezes, um adulto, né? No meu consultório, eu trabalho muito as oficinas das emoções, porque a gente não tem que, às vezes, esconder da criança algo que está acontecendo, né? Um exemplo disso é da minha paciente que está passando pelo processo que eu passei, né? Que foi a queda do cabelo e no caso dela ter ficado magra. Eu falei com ela, explica para os seus filhos tudo o que está acontecendo. E a criança tem acompanhado e ela sabe exemplificar direitinho o que está acontecendo com a mãe dela, porque ela não escondeu. Agora, é muito difícil a pessoa chegar em casa com o cabelo, né, cortado e falar, meu cabelo caiu. A criança vai criar um apavoro pensando que, nossa, eu também posso ficar. Né?
Então, criança, a gente tem uma habilidade diferenciada até para tratar no consultório de uma forma mais lúdica. A gente faz mais perguntas para saber o que está passando na cabeça deles, tenta se aproximar da melhor forma possível através de brincadeiras, porque eles aprendem com essa questão lúdica, através de histórias, e a gente tem um cuidado muito grande para diagnosticar. Então, as crianças sempre vão ser hiperativas, elas têm energia, então é muito complicado a gente falar que uma criança é ansiosa. Você vai ver ela comendo a unha, você pode ver ela tricotinomania, né, que é aquela criança que fica arrancando pelos, tirando a sobrancelha, mas aí já se tornou uma coisa, tem algo a mais que está acontecendo aí. Mas o que a gente está falando, talvez, é de uma criança que realmente está presa dentro de casa sem gastar energia. Então, o ideal nesse momento, como nós também temos que ter uma rotina, é montar uma rotina para ela. Não que tenha horários regrados, mas que tenha atividades ali para ela fazer. Então, eu até tenho aqui uma caixa, separei alguns jogos, né? Eu levei todos os jogos dos meus filhos do consultório, porque eu uso lá, mas eu trouxe de volta para a gente brincar. Então, brincadeiras, a gente montou brincadeiras, né? Uma caixa com aquelas sobras de rolo de papel higiênico, a gente pegou bolinha pula-pula, então fizemos caminhos assim, colamos dentro de uma caixa de sapato, brincamos de quem conseguia passar as bolinhas ali por dentro, contava pontos, né? Criamos brincadeiras, por exemplo, colocar um cobertor no chão, colocar brinquedos desse lado, aí a criança deita, então ela vai ter que pegar esse brinquedo, rolar e colocar o brinquedo do outro lado. Crianças que estão na fase da alfabetização, né? A mãe escrever o nome das coisas nos objetos, né? Dar nome às coisas, identificando. Então, assim, você tem que ser criativa nesse momento. Se você não é, pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma, a gente não tem que ter vergonha. Eu até vi muitas pessoas colocando no status lá do Face, se você está precisando de algum alimento, de alguma coisa, me procure. Eu acho até bonito dessa forma, porque tem muita gente precisando mesmo. Sim, tem muita gente precisando. E vou ser bem sincera para a senhora, viu? Entra naquilo que você começou falando. A nossa cultura, o jeito em que a gente vivia é que está pegando muito agora, porque a nossa casa era o lugar onde a gente vinha dormir e guardar nossas coisas. Exemplo, eu estou aí com meu filho com umas lições para fazer e as lições são brincadeiras. Eu não sei as brincadeiras. São 4 tipos de joguinhos que eu, sinceramente, não sei. Ele me apresentou isso ontem, e ontem eu não tive tempo, porque também tinha live aqui, a gente tem que preparar, ele já me apresentou isso à tarde. Hoje eu não consegui, eu vou ter que parar, voltar, pesquisar como é que se faz aquilo para a gente fazer. E é uma lição de casa. Penso eu que os professores, ou quem elaborou essa apostila, já elaborou pensando nisso, em envolver pai, filho, mãe, filho, enfim. Mas para você ver que como que de fato a gente não sabe ensinar nossos filhos, vamos dizer assim, fazer a lição para os nossos filhos, porque a gente não tinha tempo para isso. Exatamente. Nós não nascemos pais, isso não é vergonha para ninguém. Eu acho que nós temos que nos preparar. Se a gente tem dificuldades, a gente tem que buscar ajuda. Ou seja, de um terapeuta ocupacional, ou seja, de uma pedagoga, ou seja, de um psicólogo, ou seja, de uma pastora, né? Nós temos cursos, nós temos capacitações para auxiliar. Então, não é vergonha a gente não saber as coisas. A questão é você pedir ajuda, você buscar ajuda. Nós não estamos sendo pais, nós estamos deixando o mundo ensinar as nossas crianças, a televisão, os jogos, nós não participamos da vida deles. Então, isso foi mais um problema que a gente percebeu, de que nós passamos muito tempo fora, nós jogamos a carga do ensinamento nas costas dos professores, e nós queremos, muitas vezes, delegar isso para alguém, achando que a gente não é capacitado. Então, de fato, eu também tenho um adolescente dentro de casa que está cheio de atividades para fazer, mas eu tenho buscado ajuda. E olha que eu sou uma universitária, né? Eu tenho uma pós-graduação e estou entrando no mestrado. Mas tudo bem, eu estudei isso há 300 anos atrás. Eu não tenho obrigação de saber, mas eu tenho obrigação de acompanhar.
né? Incentivá-lo, falar, filho, você consegue, você é capaz, quem que poderia nos ajudar? Né? Vamos buscar ajuda de alguém? Sim. Doutora, o Instagram, ele tem um tempo para nós de 40 minutos, acho que a gente já estourou. Ele vai cair um pouquinho, a gente liga novamente para a senhora para a gente só finalizar, porque ele já está me dando sinais aqui que vai parar. Eu falo demais aí, lascou-se. Duas, tá? Se você der para mim, por favor, aqui no Instagram, que ele já vai sair. 8 segundinhos. Só para a gente reconectar e ir para a parte final. Ó, já foi. A gente continua aqui no Facebook, só para reconectar o Instagram. Isso. Uma doutora. É só virar, que aí ele vai. Ao vivo. Pessoal do Facebook, um pouquinho de paciência, a gente já retorna, porque como a gente estava num assunto, continuar no Facebook, o pessoal do Instagram acaba perdendo. Tá indo? Já. Mas a doutora não apareceu. Dá para chamar ela novamente? Doutora, a senhora entra no Instagram novamente para a gente te conectar aqui. Me ouvir. Estou te ouvindo. Eu só estou aguardando novamente aqui, ou eu que tenho que me conectar com você? No Instagram, a senhora precisa entrar. Entrou na live, Nanda? Isso, a senhora precisa entrar na Igreja Cristo Salva as Nações. No celular. Fala de novo, por favor. No celular, a senhora vai entrar no Instagram, na Igreja Cristo Salva as Nações. Pena que o Instagram tem esse tempo limitado, né? Só mais um tempinho. Quero mandar um beijo, um abraço para o pessoal que está conectado junto com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Oi? Oi? Foi. Foi? Foi. Já estamos te mandando o convite. Voltou? Tá indo. Conectando. Aê! É uma pena o Instagram ter só 40 minutos, né? A gente quer falar mais e o Instagram nos deixa. Se soubesse, eu tinha mesmo. Passa rápido, né? Doutora, tem mais duas perguntas aqui, mas posso fazer para a gente finalizar? Ó, a primeira é assim: o que posso fazer quando perceber que estou em uma crise de ansiedade? Assim, a pessoa está em casa ou em algum lugar e ela percebe, ela já tem ela já auto-reconhece isso e ela percebe que está começando uma crise de ansiedade. O que ela pode fazer no momento para amenizar? Tá, primeira coisa, se você já sabe que você é ansiosa, você tem que tomar algumas medidas. Então, assim, vamos falar um pouquinho mais de ações, né? Nós estamos numa pandemia, estamos dentro de casa. Então, assim, a gente já conversou que nós ficamos em posição muito parada. Então, se movimentar, né? Fazer uma atividade física, fazer o processo de respiração. As meditações, elas estão aí para a gente perceber como que está o nosso interno, como que os nossos órgãos estão funcionando,
Então, tem muitas meditações, tanto religiosas quanto dirigidas, né, que fazem com que a gente pare de respire. Então, se você já sabe que você é uma ansiosa, uma candidata para ter uma crise, então se previna. Então, tem coisas básicas na vida da gente que não tem como deixar de ter. Dormir, comer bons alimentos, frutas, verduras e legumes, se hidratar. A hidratação também causa uma dificuldade de concentração e essas perdas cognitivas. Então, temos que nos hidratar, se abster dessas informações, dessas notícias, né, que a gente vê direto. Quem está trabalhando em casa, ter pausas para poder respirar um pouquinho, alongar, comer alguma coisa. Isso é muito importante, né? Ver uma piadinha, sabe? Essa semana mesmo eu recebi uma falando, nossa, Zinete, você não sabe o que aconteceu, Deus foi muito sábio. Ele falou que não ia acabar mais o mundo com água, mas vai acabar com fogo. Por isso que ele mandou todo mundo comprar um pouquinho de álcool gel, que quando ele vir vai ser um fósforo, vai ser puf, vai tacar fogo em todo mundo. Tudo bem, isso é até uma piadinha assim, né? Mas me descontraiu, eu voltei para o meu trabalho e aí continuei. Então, assim, dá pausas, né? Então, se você já sabe que você é uma candidata, se previna. Isso é básico para qualquer um. Agora, se você já viu que está tendo palpitações, né? Está tendo formigamentos, vai para um lugar mais calmo, ou vai para debaixo de um chuveiro, sabe? Coloca aquelas touquinhas de banho, né? Vai fazer aquele barulho de chuva caindo, ou ouve uma música tranquila, calma, tente compassar a sua respiração, né? Então, respire, tenta fazer a respiração diafragmática, expande bastante o seu diafragma e solta. Então, não faça essa respiração em pé, é melhor você fazer deitada ou sentada. Então, ouvir a música, a respiração, um banho mais morninho, um chá que você possa fazer também para tomar durante o dia pode acalmar, né? Agora, a crise veio muito rápido, eu estou tendo tontura, vou ter um desmaio. Então, assim, vão ser coisas que, se não tiver alguém por perto para te ajudar a resolver, você vai passar um pouquinho de dificuldade. Mas ela dá alguns sinais antes. Então, você percebendo... Isso que eu ia perguntar, doutora, para a senhora. Alguém que não conhece, não reconhece porque não costuma ter crise de ansiedade. Como ela pode reconhecer isso e não confundir com estou passando mal porque não me alimentei, não sei. Como que ela consegue perceber que ela está entrando numa crise? Então, por ansiedade ser sintomas de várias patologias, a gente não sabe se essa pessoa já tem uma patologia ou não. Isso que é muito complicado, tá? Geralmente, quem tem uma crise é porque ela está no medo, numa fobia muito profunda. Então, tem algo que está causando aquilo, tá? Então, se for medo de coisa fechada, medo de uma notícia que aconteceu, né? A receber uma notícia do vizinho agora que faleceu, ou coisas assim, aquilo realmente nos causa um impacto. É tentar você desconectar totalmente daquela situação. Então, você tenta tirar a pessoa daquele foco. Então, faça com que ela cante uma música, que ela come algo gostoso, que, sabe, desfoca a pessoa daquela situação. Né? Fala com ela que ela vai ficar calma, que vai ficar tudo bem, que tudo vai passar, né? Que ela está ali para ajudar. Então, tudo que você puder para acalmar aquela pessoa, deixar ela mais tranquila e desfocar daquela situação, você faz. Mas aí tem esses processos, né, respiratórios, tem o processo da meditação, tem os sucos, tem os chás, tem coisinhas assim que você pode ir fazendo para auxiliar nesse momento. Sim, tá certo. Meninas, tem mais perguntas? Não? Doutora, as pessoas que estão nos assistindo agora, estão nos vendo, como que ela encontra a senhora? Como consegue contactar? Desculpa, é porque assim, mamãe me ensinou a chamar a senhora, eu não consigo. Eu não consigo, é questão de criação. Como que ela consegue contactar? Como que ela consegue? Eu gostaria de conversar, gostaria de, né, de repente tentar, não sei, de repente ela acha que precisa de um auxílio psicológico. Como ela encontra a senhora?
Quais as redes sociais da senhora? Primeira coisa, toda pessoa pode um dia passar em consulta para um aconselhamento, tá? Então, o profissional, a psicologia, ela tem várias formas de apresentar a nossa profissão, o nosso serviço às pessoas. Então, você pode ir um dia para ter uma sessão de aconselhamento. Você vai contar ali alguns dos seus conflitos e a psicóloga, a terapeuta, ela vai te orientar o que você poderia estar fazendo, né? Se o seu problema agora é falta de tempo ou o seu trabalho, ela vai te orientar, olha, então, antes de você fazer terapia, é importante que você corrija isso, isso, aquilo. Tem pessoas que não têm como mexer em algumas situações se não tiver medicada, porque realmente elas podem surtar. Então, é bom ter essa sessão de aconselhamento primeiro. Depois, a gente pode partir para um tratamento que a gente fecha pacotes. Né? Eu costumo fazer um pacotezinho de 12 sessões para os meus clientes. Então, tem uma sessão que é para anamnese, 10 sessões de atendimento e a última uma devolutiva, que são um mínimo de 3 meses, que são 90 dias, que a gente precisa de observar esse cliente. Se ele está medicado, como está sendo a reação dessa medicação, se não está, que sintomas que ele teve, que coisas que ele pode mudar, porque na linha de atendimento que eu trabalho, terapia cognitiva comportamental, a gente acredita que tem muitas coisas herdadas, mas o ambiente ele tem 70% de coisas que a gente pode mudar, que vai mudar toda a nossa vida, né? As minhas pacientes é que eu diga, eu ensinei uma coisa para uma hoje, que era fazer o exercício físico e beber água, ela já foi fazer hoje e viu que bem-estar que ela teve. Então, medidas simples, né? Me perguntaram, o que eu posso fazer, né? Aprende mini hábitos nessas quarentenas, aprende uma coisa nova. Eu, mesmo sendo cristã, tinha muita vontade de aprender a dançar samba, porque eu sou carioca e eu não sabia, não sei, eu não faço. Fui tentar algo novo, porque eu estou usando... E não há problema nenhum nisso, pelo contrário. Sabe? Então, assim, eu me permiti me dar um presente que foi um fone para eu malhar sem ter ligado a esse negócio aqui, né? Porque ninguém merece. Então, assim, são pequenas recompensas que você se dá que, nossa, que vale muito a pena. Então, uma dica que você dá para uma pessoa já vale tudo na vida dela. Então, baixa aí, eu vou dar 2 dicas agora. 2 aplicativos bem legais. Um é chamado Mini Hábitos. Chamado Mini Hábitos, que você coloca ali, quero ler um livro, quero praticar um exercício físico, quero aprender uma coisa nova, uma receita nova. Então, você coloca ali, ele vai despertar, você vai lá e executa naquele momento. Né? Uma outra dica que eu dou relacionada a isso é você acordar 1 hora mais cedo. Você divide aquela 1 hora em 4 partes, que vai ter 15 minutinhos cada parte, você 15 minutos malha, não, 20 minutos malha, 15 minutos você lê um livro, 15 minutos você toma um ótimo café da manhã, sem criança na tua cabeça, e 5 minutinhos para te fazer uma outra atividade, como dançar, alguma outra coisa. Então, esses mini hábitos podem ser inseridos na sua vida. Então, o aplicativo do mini hábito. Um outro aplicativo mesmo, outro que eu tenho usado bastante é... Ai, Jesus, peraí. Eu esqueci de anotar, agora eu não lembro o nome, gente. Cada aquele momento que você está vivendo ali, aquele problema, e você levar seus pensamentos a coisas mais leves, a uma paisagem e tal. Então, esse aplicativo, ele tem uma parte que é paga, mas tem uma parte que é gratuita. Então, essa parte que é gratuita tem várias medicações ali. Então, eu deixo essas 2 dicas. E quem quiser entrar em contato comigo, tem o Instagram, que é Sabrina Brito Silva Psicóloga. Tem o telefone também, né, que é através do WhatsApp, que é o 982318860. E aí a gente se fala. Estou sempre à disposição. Okay. Não, a senhora foi maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. Eu estou realmente encantada. Espero que isso passe logo para que a gente se veja pessoalmente, como a gente já tinha conversado, e possa aí desenvolver outros projetos. Eu creio assim, doutora, ninguém passa pela nossa vida por acaso. Eu creio que o Senhor ele vai colocando pessoas para nos ajudar, para a gente ir se contactando e tornando a vida mais leve, né? E agradeço muito a Deus pela sua vida, agradeço por esse encontro e peço que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, que
que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar aí à vida normal. Né? A vida da gente não pode parar. Então, Não. mulheres, né? Pessoas que estão ouvindo, assistindo, você é muito especial. Sim. Sabe? Você tem filhos que dependem de você, você tem Sim. chefes que dependem de você. Então, agora, se cuide de você. Seja um pouquinho egoísta, vai fazer uma sobrancelha, vai fazer uma unha, faz um suco daqueles bem gostosos e tome. Come aquele chocolatezinho escondidinho, nem que for lá no banheiro, sabe? Faça aquele banho esfoliante que eu acho que você precisa e você merece. Então, se cuide. Sim. Você é muito especial, você vale muito a pena, né? Depois, É verdade. Nós temos muitos projetos na vida, então estamos aqui umas para ajudar as outras, né? Sim. Então, nós não podemos deixar esse momento passar assim. E eu amo o que eu faço de paixão. E para mim foi um convite muito especial, né? O meu projeto de vida é mudar a vida das pessoas, é realizar o sonho delas. Então, se você tem um sonho, você tem uma parceira ideal, que eu estou aqui à disposição. E que vocês sejam muito abençoados. Deus está acima de nós, nos protegendo, nos cuidando, nos guardando. E qualquer dificuldade que você tiver, e nem eu, nem a pastora, né, estivermos aqui, pode recorrer a Deus, que Ele é o seu Pai, é o seu Criador, e Ele te manterá. Tá bom? É verdade, é verdade. Antes de desligarmos, quero aproveitar que eu estou vendo a Maísa Machado online. Maísa está na Bahia, não me lembro bem, em Salvador mesmo? Não me lembro, mas mora na Bahia e hoje está aniversariando. Maísa, Deus te abençoe, é uma amiga muito querida, de longa data. Que o Senhor multiplique os seus anos, que o Senhor te abençoe, te dê o melhor presente que tenha dele. Saudades, Deus abençoe. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Um beijinho aí para algumas dos meus conhecidos, né? Por favor, fique à vontade. Nossa, teve um monte de gente bacana que apareceu aí, a minha amiga Viviane, a Cristiane, psicóloga, a Flavinha. Nossa, um monte de gente legal apareceu por aí, viu, gente? Amo vocês. Minha primeira live, olha, não foi tão... Olha, tenho que falar para a senhora, a gente faz live, já tem quase 2 meses, né? Mas assim, a nossa live é sempre só nós. Nunca assim com uma pessoa em outro lugar. Então, para a gente também foi sumiu a palavra agora. Uma experiência, mas não era essa a palavra. Mas enfim, foi muito bom. Foi a nossa primeira live também, assim, longa distância. Amei. Deus abençoe. Amém. A gente vai se falando. Beijo, povo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí vocês desligam, né? Hã?